Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na pequena e tranquila cidade de Mapleton, na Geórgia, as manhãs na Lincoln High School sempre pareciam uma corrida contra o tempo. Os ônibus escolares deixavam seus passageiros às pressas, e o ar da manhã carregava o aroma de pinheiros e asfalto quente. Nos corredores, os alunos conversavam em voz baixa, alguns rindo timidamente, outros arrastando os pés. Mas naquela manhã, uma tensão incomum pairava no ar. No centro dessa atmosfera eletrizante estava a senhora Karen Whitmore, professora de estudos sociais há mais de 15 anos. Alta e esbelta, sempre impecavelmente vestida com um terno e ostentando um sorriso frio, ela exalava uma autoridade quase intimidante. Seus penetrantes olhos azuis pareciam analisar cada movimento dos alunos, buscando a menor fraqueza para explorar. Para muitos, ela era um modelo de disciplina, mas para outros, especialmente os alunos negros, ela personificava a arrogância e o julgamento silencioso. Esta manhã, Michael Johnson, de 17 anos, entrou na sala com um toque de apreensão. Michael não era apenas um aluno brilhante, ele era conhecido por sua curiosidade, sua seriedade e sua capacidade de assimilar rapidamente conceitos complexos. Seus cabelos negros impecavelmente penteados e seus olhos castanho escuros refletiam tanto a inteligência quanto a maturidade de um jovem que já havia enfrentado um mundo por vezes injusto. Ao sentar-se, ele observou os colegas ao redor. Alguns estavam nervosos, outros animados, mas todos pareciam sentir a mesma coisa: o medo de se verem sob o olhar penetrante da senhora Whitmore. Rumores sobre seus preconceitos raciais circulavam há anos, mas Michael nunca havia experimentado sua hostilidade diretamente. Hoje ele pressentia instintivamente que algo estava prestes a acontecer. A senhora Whitmore entrou na sala pontualmente às 8h05, como de costume. A porta bateu atrás dela, e um silêncio imediato se fez sentir. Ela se endireitou, queixo erguido, e examinou a sala. Cada aluno sentiu o peso de seu julgamento. Bom dia, turma! Hoje vamos falar sobre a Guerra Civil Americana, e aconselho que vocês prestem bastante atenção. Sua voz era calma, mas havia um toque de desafio implícito, como se ela estivesse emitindo um aviso silencioso a qualquer um que ousasse contradizê-la. Quando Michael timidamente levantou a mão para fazer uma pergunta sobre um detalhe histórico que a senhora Whitmore havia explicado mal, um arrepio percorreu a sala. O silêncio se aprofundou e todos os olhares se voltaram para eles. O sorriso frio da senhora Whitmore se transformou em um olhar de desprezo. Michael, você realmente acha que sabe mais do que eu? Ela disse, cada palavra carregada de condescendência. Naquele exato momento, o ar na sala pareceu congelar. Michael sentiu uma pontada de tensão, mas manteve a calma, os dedos apertando levemente o caderno. Ele sabia que aquele momento poderia definir não apenas o seu dia, mas também toda a dinâmica da sua turma. A senhora Whitmore, confiante em sua autoridade, pensou que aquele aluno negro seria presa fácil para humilhação pública, um aviso para todos os outros. Mas ela não sabia que a dignidade e a paciência de Michael se provariam mais fortes do que suas tentativas de intimidação. Naquela manhã, naquela sala da Lincoln High School, foram lançadas as bases para um confronto inevitável. O que a senhora Whitmore ainda não sabia era que sua tentativa de humilhá-la teria um efeito contrário inesperado e que Michael, sem querer, lhe ensinaria uma lição que ela jamais esqueceria. O sinal tocou e ecoou pelos corredores da Lincoln High School, anunciando o início oficial das aulas. Michael Johnson entrou na sala de estudos sociais com os livros apertados contra o peito, tentando acalmar o coração acelerado. Ele já sabia que a senhora Whitmore estaria de olho nele e sentia uma tensão palpável no ar, como se um confronto iminente estivesse prestes a acontecer. A senhora Whitmore entrou em seguida, sua figura esguia deslizando quase silenciosamente até a mesa. Seus cabelos loiros impecavelmente penteados e o som de seus saltos no chão formavam um contraste marcante com a aparente calma da sala de aula. Ela parou, examinou a sala com o olhar e esboçou um sorriso frio, quase predatório. Por favor, sente-se. Ela disse, com voz firme porém ponderada. Os alunos obedeceram imediatamente. Michael sentou-se em seu lugar de costume na terceira fila, bem ao lado da janela. Ele sentia o olhar da senhora Whitmore sobre ele como um microscópio invisível, analisando cada detalhe, cada movimento. A palestra começou. A senhora Whitmore explicava as causas econômicas e sociais da Guerra Civil, mas em certo momento cometeu um pequeno erro a respeito do impacto das leis sobre a escravidão nos Estados do Sul. Michael levantou a mão hesitando por um instante.
Sim, Michael. Ela disse, com a voz gélida e sarcástica. Senhora, se me permite. Acho que a lei da escravatura no Sul teve um efeito um pouco diferente do que a senhora mencionou. Sua voz era calma, ponderada, mas firme. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala de aula. Os alunos inclinaram-se ligeiramente para a frente, intrigados, alguns prendendo a respiração. A senhora Whitmore franziu a testa. Seus olhos azuis claros fixaram-se em Michael com uma intensidade quase intimidante. Você realmente acha que sabe mais do que eu? Ela deixou escapar, com as palavras repletas de desprezo. Michael não reagiu imediatamente. Ele sentiu a pressão, mas permaneceu ereto, com as mãos apoiadas no caderno. Sim, senhora. Ele respondeu simplesmente. Aquele simples sim provocou um murmúrio no ar. Os outros alunos ficaram impressionados e nervosos. A senhora Whitmore endireitou-se, consciente de que sua autoridade estava sendo desafiada. Decidiu então punir Michael publicamente. Muito bem, Michael. Se você está tão confiante, recite essa passagem em voz alta para toda a turma. Vamos ver se você consegue fazer corretamente. Ela lhe entregou o livro didático aberto, virou na página exata, e seu sorriso frio traiu a satisfação antecipada. Ela pensou que o aluno tropeçaria nas palavras, gaguejaria e todos ririam dele. Michael pegou o livro didático. Respirou fundo e começou a ler. Cada palavra saía clara, precisa e confiante. Os murmúrios na sala de aula aumentaram. Alguns alunos cochichavam sobre como Michael parecia calmo e seguro de si, apesar da situação. Percebendo que seu plano estava falhando, a senhora Whitmore sentiu um leve pânico crescer dentro de si. Como um mero aluno poderia permanecer tão digno e sereno diante de sua arrogância? Cada frase que Michael pronunciava corretamente parecia minar sua autoridade. Ela havia previsto a humilhação, mas tudo o que recebeu foi um silêncio admirado e um olhar que, pela primeira vez, não lhe era subserviente. Ao final da leitura, Michael fechou o manual delicadamente e olhou para ela, sem qualquer animosidade, mas com uma determinação que pairava no ar. É só isso, senhora. Ele disse simplesmente. A senhora Whitmore ficou sem palavras por um instante. Pela primeira vez em anos, sentiu sua autoridade vacilar. Ela havia subestimado aquele aluno, confundindo sua cor de pele e aparente compostura com fraquezas. Mal sabia ela que aquele confronto era apenas o começo de uma lição que jamais esqueceria. Após a aula, Michael guardou suas coisas calmamente, enquanto os outros alunos ainda cochichavam sobre o que acabará de acontecer. O ar estava carregado de tensão, alguns olhavam para Michael com admiração, outros para a senhora Whitmore com desconfiança. Mas ela, por outro lado, fervia por dentro. Ela o fez esperar 5 longos minutos depois que a sala de aula esvaziou, antes de chamá-lo ao seu escritório. Michael cruzou a soleira cautelosamente, mas sem hesitar. A senhora Whitmore estava sentada atrás de sua mesa, com os dedos cruzados e uma expressão fria, quase ameaçadora. Michael, sente-se. Acho que está na hora de você entender o seu lugar nesta turma. Sua voz era suave, mas cortante, como uma faca escondida no veludo. Michael endireitou-se com o olhar fixo nela. Senhora, não entendo o que a senhora quer dizer, disse ele calmamente. Não se faça de inocente. Você ousou me disciplinar na frente da turma inteira. Você me humilhou. E por isso, ela fez uma pausa enfatizando cada palavra. Você receberá detenção especial. Michael não reagiu. Sua compostura irritou ainda mais a senhora Whitmore. Ela se levantou e deu alguns passos ao redor da mesa. Cada movimento parecia calculado para intimidá-la. Mas Michael a seguiu com o olhar, sem hesitar, como se estivesse medindo cada movimento seu e soubesse exatamente o que ela estava tentando fazer. Você realmente acha que pode ficar na minha frente assim e sair impune? Ela perguntou com a voz endurecendo. Naquele exato momento, Michael tirou o celular do bolso e o colocou delicadamente sobre a mesa. Abriu um arquivo, percorreu algumas páginas e, em seguida, virou-o na direção da senhora Whitmore. Senhora, acho que a senhora deveria ver isto. Documentos oficiais apareceram na tela, certificados de estágio e cartas de recomendação do Tribunal do Condado de Lincoln, atestando seu trabalho dedicado ao lado do juiz-presidente e de outros funcionários da cidade. Michael havia participado de diversos projetos complexos relacionados ao direito e à justiça. A senhora Whitmore piscou, incrédula. Seu maxilar se contraiu. Ela havia subestimado não apenas suas habilidades, mas também sua rede de contatos e influência indireta. Percebeu que, ao tentar menosprezá-lo, acabará de desafiar alguém que já havia provado seu valor para figuras importantes da cidade. O que é isso? Ela gaguejou sem conseguir encontrar as palavras.
Michael prosseguiu calmamente. Não estou tentando desafiá-la, senhora. Estou apenas fazendo meu trabalho e respeito a verdade. Pela primeira vez, a senhora Whitmore sentiu um arrepio de pânico. Seu plano, concebido para humilhar Michael sem consequências, estava desmoronando diante de seus olhos. Tudo que ela esperava ao mostrar que ele era inferior e que seus preconceitos raciais eram aceitáveis, estava se voltando contra ela. Michael levantou-se, pronto para sair, mas antes de atravessar a porta, acrescentou: Acho que todos nós temos algo a aprender hoje, senhora. A senhora Whitmore paralisou. Parecia que a sala girava ao seu redor. Ela acabará de descobrir, tarde demais, que a arrogância e o racismo jamais protegem aqueles que os usam, especialmente quando se trata de alguém digno, inteligente e respeitado. Naquele dia, uma mudança invisível mas irreversível ocorreu. Michael não apenas resistiu, ele reverteu a situação sem raiva, sem violência, mas com uma dignidade e clareza que deixariam uma marca indelével na senhora Whitmore. Na manhã seguinte, a Lincoln High School parecia estranhamente agitada. A notícia do incidente na sala de estudos sociais se espalhou como fogo em palha seca. Os alunos cochichavam nos corredores, alguns com admiração por Michael, outros com preocupação pela senhora Whitmore. Até mesmo os professores murmuravam entre si, surpresos com o rumo inesperado da situação. O diretor, Sr. Robert Hughes, um homem na casa dos 50 anos conhecido por sua integridade e senso de justiça, chamou Michael ao seu escritório assim que ele chegou. Michael entrou com a mesma calma e confiança que haviam surpreendido a senhora Whitmore no dia anterior. Michael, fiquei sabendo do que aconteceu ontem, começou o diretor com voz séria, mas gentil. Sim, senhor, respondeu Michael. Ele explicou os acontecimentos com precisão, como a senhora Whitmore tentará humilhá-lo na frente de toda a turma, como ele mantiver a calma e, acima de tudo, como apresentará as provas de seu trabalho sério ao Tribunal do Condado de Lincoln. O Sr. Hughes ouviu atentamente, acenando com a cabeça várias vezes. Entendo. E você tem todas as provas para sustentar o que está dizendo? Michael entregou os documentos e as cartas de recomendação. O diretor deu uma olhada rápida neles e ergueu os olhos, impressionado. Muito bem, Michael. Vou convocar a senhora Whitmore e agendar uma reunião com todo o corpo docente. Isso não pode continuar. Algumas horas depois, a senhora Whitmore foi levada para uma sala de reuniões, onde vários professores já estavam presentes. Um silêncio se fez quando Michael entrou, seguido pelo Sr. Hughes. Karen, o diretor, começou, usando seu primeiro nome para enfatizar a importância da situação. Precisamos conversar sobre seu comportamento em relação a Michael Johnson. A senhora Whitmore tentou falar, mas sua voz tremia ligeiramente. Eu estava apenas pensando. Você achou que poderia humilhar um aluno, o Sr. Hughes o interrompeu, mas você ultrapassou os limites da decência e da justiça. Michael permaneceu ereto, sua calma e dignidade contrastando fortemente com a crescente agitação da senhora Whitmore. Ele relatou os fatos mais uma vez com precisão e firmeza, enfatizando sua inocência e seu compromisso com a educação e a verdade, apesar da arrogância de sua professora. Os murmúrios transformaram-se em exclamações abafadas quando vários professores reconheceram a verdade dos fatos. A senhora Whitmore tentou se defender, citando sua autoridade e experiência, mas suas palavras soaram vazias. Toda a sala, colegas e alunos, agora podia ver o quão completamente fracassara sua tentativa de menosprezar Michael. Michael demonstrou um comportamento exemplar e uma maturidade que todos devemos admirar, concluiu o diretor. Quanto a você, Karen, você tem uma importante lição para aprender sobre respeito e humildade. A senhora Whitmore baixou os olhos, consciente de que sua autoridade acabará de ruir diante de todos os seus colegas. Ela tentará punir um aluno por sua cor de pele e sua audácia, mas em vez disso, fora exposta à dura luz da verdade. Michael, por sua vez, saiu da sala com dignidade. Cada passo ressoava como um símbolo de sua vitória silenciosa. Ele não apenas resistiu à humilhação, transformou a arrogância e o racismo em uma lição pública de respeito e justiça. Os dias que se seguiram ao incidente foram marcados por uma calma sinistra na Lincoln High School. Os alunos falavam em voz baixa, alguns lançando olhares de admiração para Michael enquanto passavam por ele nos corredores. Michael, sempre humilde e reservado, continuou sua rotina normalmente, ciente de que sua atitude havia deixado uma impressão duradoura. A senhora Whitmore, por outro lado, não podia mais ignorar o peso de sua própria arrogância. Sua tentativa de humilhar Michael deixará marcas visíveis, sussurros nos corredores, olhares dos colegas e, sobretudo, a perda de parte de sua autoridade na sala de aula.
Ela percebeu com amargura que seus preconceitos e seu comportamento não podiam mais passar despercebidos. O diretor, Sr. Hughes, convocou uma reunião formal final com a Sra. Whitmore e vários membros do corpo docente. Karen, ele disse, com voz firme mas justa, tivemos uma longa conversa sobre seu comportamento. Após analisarmos os fatos e as evidências apresentadas por Michael, decidimos que uma advertência formal e um treinamento obrigatório de acompanhamento sobre respeito e diversidade serão necessários. A Sra. Whitmore baixou os olhos, incapaz de responder. Ela havia subestimado a força silenciosa de uma aluna e o poder da verdade. Seu orgulho havia sido ferido, e ela sabia que jamais poderia desfazer a lição pública que acabará de receber. Michael, por sua vez, continuou a se destacar nos estudos e em seu envolvimento com o Tribunal do Condado de Lincoln. Seus colegas e até mesmo alguns professores começaram a vê-lo como um exemplo de resiliência, dignidade e coragem. Ele havia transformado um momento de potencial humilhação em uma demonstração de força moral e intelectual. Certa manhã, ao sair da sala de aula, vários alunos o aplaudiram discretamente. Michael simplesmente sorriu para eles, seus olhos refletindo tanto a maturidade quanto a confiança adquiridas durante essa provação. Sentada à sua mesa, a Sra. Whitmore observava a cena à distância. Então compreendeu com amarga clareza que a arrogância e o racismo jamais levam à vitória. E que subestimar a dignidade e a inteligência de alguém simplesmente por causa da cor da sua pele pode ser muito custoso, não apenas em termos de reputação, mas também de consciência. Naquele dia, a Lincoln High School aprendeu uma lição que ninguém jamais esquecerá. O respeito e a verdade sempre triunfam sobre a arrogância e a discriminação. Para Michael Johnson, foi o início de uma trajetória onde sua coragem e integridade continuariam a abrir portas, não apenas para ele mesmo, mas para todos aqueles que seguissem seu exemplo.